Olá, no podcast de hoje eu quero falar sobre nicho. Nicho é uma palavra muito utilizada no marketing, também hoje já se usa bastante, acho que a maioria das pessoas já conhece, mas mesmo assim é sempre bom esclarecer para a gente estar na mesma página. Nicho seria algo parecido com segmentação, ou seja, para aquele mercado completo, qual é a parte daquele mercado para o qual você presta serviço ou para qual você vende produtos. Enfim, é a parte do mercado que é o potencial cliente da sua empresa. Mais ou menos isso, explicando a grosso modo, eu poderia falar muito sobre nicho, mas é basicamente isso. Nicho é quando você vai criar um empreendimento, eu tô falando isso desde, sei lá, um e-commerce ou um serviço de consultoria ou uma conta no Instagram, enfim, qualquer coisa, é sempre bom você pensar para quem que você tá falando. Esse é o seu nicho. E talvez você ainda não tenha se perguntado por que é importante falar disso, mas eu tenho certeza que depois desse podcast você vai olhar com outros olhos essa palavra e você vai ser um grande amigo dela. Bom, por que eu tô falando nisso? Porque é muito importante ter um nicho. E eu sei que talvez você meio que, como se diz, você vai franzir a testa quando eu falar isso, mas infelizmente eu diria que eu vou falar isso e 99% dos casos eu vou estar certa. O seu produto, o seu serviço, o seu blog, a sua página de Instagram, ela não é para todo mundo. Me desculpa. Mas nada pessoal, gente. E hoje eu vou explicar que é bom isso, inclusive. Até um tempo atrás, a gente até existiam mais produtos que, digamos, era voltado para praticamente todo mundo, virtualmente todo mundo consumia. Um grande exemplo era a Coca-Cola. E hoje em dia nem a Coca-Cola mais é um grande exemplo de um mercado de massa, um mercado que atinge todo mundo. De uns anos para cá ela vem perdendo bastante espaço, tanto para produtos mais saudáveis ou produtos diferenciados, tanto que a própria Coca-Cola hoje, ela vende Coca-Cola e vende infinitas outras bebidas, porque até ela entendeu que é preciso, sabe, conhecer o seu nicho e vender para nicho. E por que é muito importante? Bom, primeiro, porque quando você sabe para quem que você está falando, fica muito mais fácil você pensar na sua mensagem, no seu produto. Pensa assim, quando você vai falar com uma pessoa de 60 anos, é diferente quando você vai falar com um jovem de 15, 16 anos. O seu discurso é diferente para explicar qualquer assunto. Coloca na sua cabeça, você vai entender quando você tem que explicar algo para uma pessoa mais idosa e quando você tem que explicar algo para uma pessoa mais jovem. Provavelmente o jeito de você falar, a autoridade com a qual você vai falar, as gírias que você vai usar, enfim, muitas coisas são diferentes. Então, por isso é importante quando você tem o seu mercado definido, você saber para quem você está falando, para que a sua comunicação seja mais eficiente. Se você sabe que a maioria da audiência do seu blog são mulheres de 25 anos, você vai tentar falar com essa voz como se você estivesse conversando com mulheres de 25 anos. É diferente se você estiver fazendo para senhoras de 65, 70 anos. Então, é muito importante você pensar nisso. E o que acontece se você não pensar, eu vou escrever para todo mundo porque quem chegar aqui é lucro? Você vai acabar não falando com ninguém, porque aí vem o segundo fator importante de você pensar no nicho. Todos nós, seres humanos, gostamos de perceber ou pelo menos acreditar que somos únicos e que estão falando pra gente. Então, quando eu falo com você, você provavelmente gosta de sentir que eu preparei esse conteúdo especialmente para atender o seu problema, para te ajudar no seu problema. E se eu chegasse aqui e falasse para todo mundo, se você construir uma mensagem para todo mundo, ninguém vai ter esse sentimento. Então, se você sabe exatamente o que uma mulher de 25 anos precisa quando ela entra no seu blog, por exemplo, e você entrega para ela aquilo, ela vai sentir, caramba, fulana sabe exatamente o que eu preciso, fala exatamente como eu penso. E aí você vai conquistá-la. Se você fizer um discurso muito mais ou menos, você não vai conquistar nem ela e nem a senhora de 70 anos. E vice-versa. Você sempre tem que pensar para quem que você vai se comunicar para que essa pessoa se sinta atendida. Outro grande fator muito importante de você conhecer o seu nicho é porque te economiza dinheiro. Gente, a audiência é cara. Conquistar audiência é caro, seja do ponto de vista monetário, de você investir dinheiro em marketing, seja do ponto de vista do tempo, de você investir tempo para ter mais seguidores, mais likes, mais pessoas chegando na sua página.
E aí entra aquele mito que eu sempre falo de que as pessoas acham que quanto mais seguidores no Instagram melhor, quanto mais inscritos no YouTube melhor, quanto mais visitas no seu site melhor. E não, você pode até estar perdendo dinheiro com isso. E eu vou explicar por quê. Porque quando você tem muita gente entrando, você tem mais custos. Não só custos, às vezes, de servidor. Se você recebe muita gente na sua loja, provavelmente você vai ter que pagar mais para receber essas pessoas. Você vai ter um custo de marketing, porque você está atraindo mais gente, você está pagando para mais pessoas virem na sua página. E tem um custo de tempo. É muita gente entrando e muita gente fazendo perguntas e você tendo que responder, tendo que dar atenção para todo mundo, para no final das contas apenas uma fração dessas pessoas ser o seu potencial cliente. Então, no fim das contas, melhor do que 100 pessoas entrarem hoje na sua página e, sei lá, uma ser a sua potencial cliente, é muito melhor entrar em 10, que às vezes 6, 7 são potenciais clientes. Você vai ter menos trabalho, porque você vai ter menos pessoas para atender, para responder dúvidas, para responder comentários, você vai gastar menos com servidor, menos com infraestrutura, você vai ter gasto menos com marketing para trazer essas pessoas, enfim, é muito melhor. No fim das contas, a gente tem que pensar no nosso objetivo, qual é? Se você é um e-commerce, provavelmente é fazer vendas. Então não adianta você ter 1 milhão de visitantes por mês se você faz uma venda. É melhor ter 100 visitas e 10 vendas. Então pense em atrair a pessoa certa. Isso só começa quando você pensa em nicho. Então, assim, a partir de agora, vamos nos livrar dessas métricas de vaidade. Eu chamo de métricas de vaidades aquelas métricas que inflam nosso ego, que a gente gosta de falar por aí. Eu tenho 10 mil seguidores no Instagram, eu tenho 100 mil inscritos no YouTube. Não, essas métricas são boas, elas são ótimas para validação social, ou seja, se alguém entra na sua loja e vê que você tem 10 mil seguidores no Instagram, eles vão acreditar mais em você. Se você tem 100 mil inscritos no YouTube, as pessoas te respeitam mais e cada vez mais vão se inscrever mais pessoas porque elas veem que muitas pessoas se inscrevem. E é claro, isso é resultado de um bom trabalho. Quanto melhor o seu conteúdo, mais pessoas se inscrevem, então isso é bom para você ver como você está indo. Mas do ponto de vista de te trazer lucro, não necessariamente é verdade. E isso que eu sempre falo, tente crescer no seu nicho. Pense qual é o seu nicho e fale para aquelas pessoas. E aí agora vem o último motivo pelo qual eu acho que você tem que pensar em nicho. Porque depois de tudo isso que eu te falei, é muito mais fácil você construir uma senioridade ou... Deixa eu ver um outro termo mais fácil de falar isso. É muito mais fácil você ser especialista no assunto e ser reconhecido como um especialista quando você tem um nicho específico. Se você tenta falar de tudo, fazer sobre tudo, não dá certo no final. Agora, se você tem um tema no seu blog muito específico, você vai falando sempre sobre aquilo e as pessoas estão super interessadas naquilo e vão consumindo cada vez mais rápido elas vão entender que você sabe bem do que você está falando, que você é confiável, tanto para vender o seu serviço como para vender o seu produto. E eu tenho certeza que você está pensando, Luciana, mas tem vários canais no YouTube que é sobre qualquer coisa, tem vários blogs que é sobre um montão de coisa, tem gente no Instagram que posta qualquer coisa e tem milhões de seguidores. Eu sei disso. Essas pessoas, na verdade, elas conseguiram já construir a audiência delas, já chegaram num patamar em que, na verdade, elas já têm a confiança das pessoas. O primeiro grupo que chegou foi confiando e cada vez mais ela foi ficando mais elástico o conteúdo dela, os serviços, os produtos, e as pessoas foram aceitando. É um caminho que você faz. Agora, é muito difícil alguém começar agora do zero e já tentar abocanhar todo mundo, chegar a todos os mercados. É muito difícil. Então começa com um nicho específico, senta, pensa, para quem que é meu produto, para quem que é meu serviço, para quem que é minha página no Instagram, para quem que é meu canal no YouTube. Pensa direitinho quem é essa pessoa. Construa conteúdo para essa pessoa, o que que essa pessoa quer ver, o que que essa pessoa quer comprar, o que que essa pessoa quer saber. Fale como você falaria com essa pessoa na vida real para que ela te entenda e faça ela se identificar com o que você está falando para ela. E aí não tem erro. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que você vai começar a pensar em nicho de uma forma bem diferente. Porque um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem quando eu pergunto, assim, em consultoria e tal, mas o seu nicho, o seu mercado, vamos limitar. Ah, não, eu quero vender para todo mundo. Ah, não, meu blog tem que ser para todo mundo. Então, a partir de agora, acho que já estamos explicados que o ideal é você, digamos, focar o seu trabalho, fazer o seu melhor para aquelas pessoas que... Sim, são a sua audiência em potencial, aquelas pessoas que realmente vão lhe trazer um resultado. E quando eu falo em resultado,
Na maioria dos casos, tô falando em dinheiro. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio do podcast. Se você gostou, não esquece de comentar, nossa, já me confundi aqui. De você comentar aqui embaixo que gostou, e me dê mais dicas de assuntos que você queira saber, queira tratar sobre marketing, negócios, enfim, tudo que você quiser ver aqui no podcast, não deixa de deixar aqui nos comentários para que eu possa fazer mais conteúdo como esse. E você pode ouvir e ver todos os episódios do podcast lá no site deixesuamarca.com.br. No mais, a gente se vê na próxima semana.